Deputadas e senhores deputados, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, gostaria em primeiro lugar de agradecer a vossa presença para celebrar a jornada dos 16 dias de ativismo da violência contra as mulheres e as meninas. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres teve origem em 1991, organizada pelo Centro de Liderança Global das Mulheres, que fixou o período de 25 de novembro a 10 de dezembro para discutir, refletir, bem como para denunciar as várias formas de discriminação e violência contra as mulheres no mundo. A campanha celebrada anualmente é liderada pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher, a ONU Mulher, que este ano adotou o lema Una-te, ativismo para acabar com a violência contra as mulheres e meninas, cuja jornada visa marcar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres e Meninas, para reforçar a importância da defesa e garantia dos direitos humanos para as mulheres e mobilizar todas as pessoas da sociedade para se engajarem na luta pelo fim da violência. Dados das Nações Unidas indicam que em 2021, cerca de 5 meninas ou mulheres foram mortas a cada hora, sendo que os assassinatos geralmente ocorreram no seio familiar. 2 em cada 3 mulheres declarou que sofreu violência ou conhece alguém que tenha sofrido, porém apenas 10% denunciou. Salienta-se o facto de que a violência contra as mulheres representa a maior violação dos direitos humanos a nível mundial, na medida em que transcende todos os setores da sociedade, independentemente da sua classe, raça ou grupo étnico, nível salarial, cultural, educacional, geracional ou religião, e afeta negativamente a sua autoestima e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Nesse contexto, a Assembleia Nacional considera que a eliminação da violência contra a mulher é condição indispensável para o seu desenvolvimento individual e social, bem como para a sua participação em situação de igualdade em todas as esferas da vida. A República de Angola tem dado passos significativos através da aprovação de leis específicas de combate à violação e à proteção das famílias em geral e, em particular, as vítimas de violência doméstica. Nesses termos, a Assembleia Nacional aprovou a Lei nº 7/4, de 15 de outubro, a Lei de Bases de Proteção Social, a Lei nº 25/11, de 14 de julho, Lei contra a Violência Doméstica, o Código Penal e o Código de Processo Penal. No contexto político, econômico, cultural e social e perante os desafios da globalização, tornou-se imperioso a substituição do Código Penal português de 1886 por um Código Penal angolano que tutele os bens jurídicos essenciais à salvaguarda do Estado e dos cidadãos, adequado aos princípios e valores fundamentais, em harmonia com a Constituição da República, aos progressos da ciência, do direito penal, às fundamentais linhas orientadoras da política criminal moderna, bem como o desenvolvimento das instituições. A entrada em vigor da Lei 25/11, de 14 de julho, Lei contra a Violência Doméstica, representou um avanço na criminalização de atos ilícitos praticados no seio familiar, que antes eram tratados de forma genérica pelo Código Penal revogado. A Lei contra a Violência Doméstica, em vigor há 11 anos, surgiu no cumprimento das orientações da SADC e do compromisso assumido por Angola ao ratificar vários diplomas legais internacionais, como convenções, declarações e protocolos. Ao longo deste período, tem-se verificado que os operadores da justiça e os aplicadores da lei debatem-se com inúmeras dificuldades de aplicabilidade da referida lei, por se afigurar omissas em alguns aspectos, o que tem obrigado a um grande exercício de interpretação constante, porque a mesma carece de autonomia na qualificação de determinados tipos legais de crimes e os aplicadores veem-se obrigados a remeter para o Código Penal. Denota-se a imperceptibilidade do legislador nesta lei dificultar a sua aplicação, em alguns casos, o que contraria o princípio básico de direito, segundo o qual a norma penal incriminadora deve ser clara e objetiva,
por não permitir analogia nem interpretação extensiva. Por outro lado, a Lei 25/11, de 14 de julho, já se afigura descontextualizada desde fevereiro de 2021, com a entrada em vigor de 2 importantes diplomas legais, designadamente o Código Penal e o Código de Processo Penal, que obriga à sua adequação. É missão desta legislatura a concretização dos direitos fundamentais, dos valores, princípios e tutela da justiça social no domínio da produção legislativa. Embora tenha sido criada a 9ª secção junto do Tribunal da Comarca de Luanda, com responsabilidades de tratamento dos crimes de violência doméstica, aguardamos outras iniciativas no mesmo sentido, com particular realce neste processo de criação e construção de estruturas físicas para albergar novas comarcas e tribunais da relação com competência exclusiva. A criação de tribunais de comarca pelas diferentes regiões judiciais, assistindo-se à ausência de réplicas da 9ª secção do Tribunal da Comarca de Luanda, assim como nas diferentes comarcas criadas recentemente na capital, requer uma atenção urgente e particular de todos nós, em especial dos órgãos que integram o Poder Judicial. Alertamos para a necessidade urgente de ajustamento das estruturas já em funcionamento e das em tratamento, no sentido da inserção de espaços para os casos de violência doméstica, de acordo com a Constituição e a lei vigente. O objetivo desse alerta vem precisamente das constatações anuais de crescimento de casos de violência contra mulheres, meninas e, mais preocupante, contra as crianças. O combate contra a violência doméstica requer boas práticas de intervenção, nomeadamente a educação das meninas para evitar casamentos prematuros, gravidez precoce, assédio sexual, além de outros temas que mitigam os efeitos da violência no seio da família, a proteção social e jurídica, serviços especializados no atendimento às vítimas de violência doméstica, medidas de prevenção, centros de aconselhamento familiar e centros de acolhimento às vítimas. Perante o quadro existente e as várias evidências, é importante criar um movimento forte de união de esforços e advocacia permanente por via de ações multissetoriais, envolvendo o Parlamento, os órgãos de justiça, a sociedade civil, as igrejas e a comunicação social, em campanha de sensibilização permanente para despertar a nossa sociedade. Finalmente, gostaria de chamar a atenção que devemos dar à proteção jurídica das mulheres, facilitando o seu acesso à justiça e o conhecimento da lei, de forma a lhe ser garantida a proteção legal, velar para que a reforma da justiça em curso contemple a noção de equidade do género e que as mulheres estejam equitativamente representadas nas instituições judiciárias e naquelas que são encarregues de elaborar e fazer aplicar as leis. A atenção às mulheres e às meninas são indispensáveis, tendo em conta a sua contribuição para a implementação da Agenda 2063 e importa sensibilizar já e envolver os jovens para eles serem pioneiros da igualdade entre os homens e mulheres no futuro. Como conclusão, gostaria de ressaltar que a educação, tanto no lar como na escola e na comunidade, continua a ser a base do desenvolvimento e das oportunidades que podem ser unicamente asseguradas pelo talento, pelas qualidades, pelas oportunidades múltiplas e com sinergias conjugadas de homens e mulheres para uma ação conjunta verdadeiramente aberta a todos, indiscriminadamente. Muito obrigada.